Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Deixando meu boa noite nesse exato momento. Retornando com as atividades aqui do canal, né? Tive por um tempo afastada. Deus sabe todas as coisas e estamos aqui, né? Para orarmos junto, né? Não estava nos planos mais de retornar a fazer os vídeos, só que Deus tem falado muito forte comigo e por isso eu estou retornando, amém? Para compartilhar com você, orar com você. E o nome deste canal aqui, né? Posso orar por você. Você deixa seu pedido de oração aqui nesse canal. Curte, compartilha, né? E vamos juntos orar pelas nossas famílias, por uma causa que você, aos teus olhos, não tem mais jeito, mas com Jesus tudo se tem jeito, amém? Ele é o Deus que chega na hora exata. E como estamos retomando, Deus tem me inquietado com uma palavra muito forte, uma palavra tremenda que tem ardido meu coração. Vamos estar iniciando com a oração e em seguida eu quero trazer uma mensagem breve para a gente estar meditando, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, Rei da Glória, Jesus Cristo amado, Deus tremendo e poderoso, glorioso Rei de Israel. Paizinho querido, neste momento, Senhor, na Tua presença, nós nos colocamos, Senhor Jesus. Vem acampar o Teu exército de anjos na minha retaguarda, Senhor. Vem estendendo Tuas mãos grande e poderosa. Vem desfazer toda a artimanha de Satanás, todo embaraço, toda fúria, toda seta, toda investida contrária. Deus de mistério, eu não sei, papai querido, quem é que vai ter acesso a este vídeo, mas a pessoa que tiver acesso, meu Deus e meu Pai, alcança essa vida. Se estiver angustiada, aflita, se estiver enferma, leva a cura para esta pessoa, a necessidade. Deus da glória, também eu quero apresentar os escritos deste canal, Jesus. Eu quero apresentar cada vida, cada necessidade, Senhor. Tu és o Deus que contempla todos os nossos corações. Ó, Jesus querido, Tu és grande, Tu és louvado, Tu és exaltado, Tu és engrandecido, Tu és magnífico, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso e não há outro Deus fora de Ti. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Seja adorado, seja louvado, general de guerra, leão da tribo de Judá. Ó Jesus querido, amigo, Espírito da verdade, vem, ora mantorebachai, vem sobre nossas vidas, Senhor, operando o Teu extraordinário e o Teu sobrenatural, papai querido. Vem com Tuas mãos grandes e poderosa, Senhor. Ó amado da minha alma, ó Deus de mistério e de poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre esta vida, papai querido, que vai ter acesso a este vídeo, paizinho querido. Eu não sei qual vai ser o horário, não sei, papai querido, qual será a circunstância que essa pessoa vai abrir este vídeo, Senhor, e vai estar, meu Deus, se encontrar, ó Deus da glória, mas o Senhor sabe que tem direção certa. Deus de mistério e de poder, Deus de Israel, amado da minha alma, o Senhor tem me inquietado tanto, Senhor, oh Jesus querido, para orar pelas vidas, Senhor, pelas almas sedentas, Senhor, ah Deus da glória, pelas vidas, papai querido, dentro de suas casas, passando por depressão, passando por uma opressão, passando por uma depressão, depois de descobrir uma enfermidade tão grave, tão difícil este momento que esta pessoa está passando. Ah, Jesus vai de encontro a esta pessoa que descobriu que está com câncer, vai de encontro a essa pessoa, papai querido, que está passando uma enfermidade terrível, que está com alguém lá no UTI, Senhor, desesperado, angustiado. Ó Rei da glória, quantas vidas precisam de ouvir uma palavra da parte do Senhor. Ó Deus de mistério e de poder, general de guerra, leão
Leão da tribo de Judá. Abre uma porta, papai querido, de emprego para esta pessoa que clama. Ó Deus grande, são tantas necessidades, Senhor, são tantas petições, são tantas vidas carentes de ouvir a tua voz, de ouvir algo da tua parte, querendo uma direção, Senhor, querendo, papai querido, um bálsamo, papai querido, ó Rei de Israel, Deus de mistério e de poder. Neste momento, Senhor, vai de encontro a esta vida, Senhor, vai de encontro a esta alma, vai de encontro, Paizinho querido, a esta pessoa que precisa de oração, Senhor. Vai de encontro, papai querido, vai alcançando, Senhor Deus da glória. Este é alguém que está dentro do seu quarto, Senhor, Deus de mistério e de poder, se encontrando enfermo, meu Deus, se encontrando, papai querido, Deus de mistério, Deus da glória, Deus bendito. Ó, general de guerra, se encontrando desanimado, Senhor, entristecido. Ó, Deus poderoso, independente, Paizinho querido, da situação, independente do cenário, Senhor, Tu és o Deus que chega com a providência, Tu és o Deus que chega com a provisão, Tu és o Deus que chega com escape e livramento, Tu és o Deus que chega, papai querido, com a estratégia, Tu és o nosso socorro presente na angústia e na aflição, Tu és o nosso refrigério, vem quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros de fogo, ó Deus de mistério e de poder, Rabachuri Cantaraia, Iramantorebachai, em nome de Jesus Cristo. Eu não vejo, mas o Senhor vê. Eu não contemplo, mas o Senhor contempla este coração, esta necessidade, papai, porque apenas eu sou um canal, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, mas o Senhor contempla esta pessoa, contempla o deitar, o levantar, o pensar, contempla essa tristeza na alma. O Senhor está contemplando cada detalhe desta pessoa, Pai, que precisa, Senhor, de um escape, que precisa de uma providência, que precisa de uma provisão, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa de restauração no lar, na família, no casamento, que precisa de um renovo espiritual, que precisa de uma resposta a uma decisão que vai tomar. Deus da glória, Deus bendito, Deus magnífico, e a tua palavra nos diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Ora, mantorebachai, o Senhor não nos despede de mãos vazias. O Senhor é um Deus zeloso, é um Pai zeloso, que conhece os teus filhos, conhece, papai querido, quando estamos bem e quando não estamos bem, quando estamos mal, quando estamos nos dias de guerra, nos dias difíceis. O Senhor está conosco, o Senhor nos conhece muito bem, porque o Senhor é o nosso Criador, papai querido, general de guerra, no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, general de guerra, paizinho querido, eu não sei qual é a área que esta pessoa está necessitada, eu não sei, meu Deus, qual é a área que ela precisa. Ouve a oração dessa irmã, ouve a oração desse irmão, ouve a oração, papai querido, dessa mãe, desse pai. Ouve a oração, Senhor, Deus da glória, desta pessoa, meu Deus, deste alguém que precisa, Senhor, de um escape, de um livramento, de uma estratégia celestial. Ó Deus da glória, assim como o Senhor fez, ó Deus da glória, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus querido, quando o Senhor guardou a Eliseu, Jesus querido, naquele monte, papai querido, e o profeta Geazi, o moço Geazi, ele foi sair fora da tenda e ele viu que eles estavam cercados pelo exército inimigo. A tua palavra nos diz, Senhor, Deus da glória, que o profeta é muito tranquilo, muito calmo. Ele diz, mas o que está conosco do que o que está com eles. E ele ainda faz uma oração breve, rápida.
Ora, mantorebachai, eu peço-te, Senhor, que abra os olhos do moço, e a tua palavra nos diz que aquele moço, ele viu o exército celestial, ó Deus da glória, era carros e cavalos de fogo, era um exército do Senhor Jeová. Ora, mantorebachai, não foi necessário usar nenhum tipo de arma humana, mas sim as armas espirituais, e as armas espirituais é a oração, é a palavra, é o jejum, e o principal de tudo é crer, é confiar na providência de Deus, é acreditar que o nosso Deus, ele já entrou com a providência, com a solução. Ora bachuri cantaraia, ora mantorebachai, Cantarabachuri, cantarai, xarabagai. De encontro, papai querido, esta vida, essa pessoa. Jesus já foi desenganado até pela medicina. Essa pessoa já foi desenganada, mas o Senhor contemplou, o Senhor viu. Oh, Deus da glória, essa pessoa, papai querido, este alguém do outro lado, meu Deus, que precisa, Senhor, Deus, de mistério, de poder, de uma cura, de uma libertação em certa área da sua vida. Mas o Senhor é Deus, tu chega neste dia, ó papai querido, operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? A obra é tua, Senhor. Ó Deus da glória, ao início de uma prova e a fim. Ó Deus grande, Deus vivo, Deus de mistério e de poder. Eu não sei qual é a necessidade desta pessoa, mas o Senhor sabe, Pai. E é no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré que eu apresento esta vida hoje nas tuas mãos. Apresento a minha vida também, a minha vida espiritual, Senhor, a minha vida espiritual, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Apresento, meu Deus, essa família, esse lar, apresento essa necessidade, apresento, papai querido, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo para nossa meditação, que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, né, o versículo 1, que vai dizer: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, né? E Deus tem falado muito forte comigo através desta palavra, né? E eu quero ser sucinto naquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu quero, né, baixar aqui. Essa mesa fica tranquilo. O que Deus ele tem falado ao meu coração, que tem coisas que Deus ele quer fazer na nossa vida, mas sempre tem aqueles que são os incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que não crêem na provisão de Deus, no extraordinário de Deus. E muitas vezes, por causa de certas pessoas duvidosas, que duvidam do extraordinário de Deus, porque tudo passa, a palavra do Senhor em si nos diz que tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. E em todo momento no Novo Testamento a gente vai ver que sempre que Jesus ele ia curar ou
operar um milagre, ele perguntava: se tu crê, tu verás a glória de Deus. Crê somente, né, e verás a glória de Deus. E tem tantas passagens que vai falar sobre essa parte da gente crer, da gente acreditar, né, que Deus, ele é o Deus do extraordinário. O profeta Eliseu, ele falou, né, profetizou aqui algo que Deus ia operar pela manhã cedo. Mas a palavra está nos dizendo que aquele capitão, ele duvidou. Ele não deu crédito àquela palavra, né? E ele ainda foi bem além, né? E a gente também vê lá em Lucas, capítulo 1, né? Uma passagem que vai falar que o anjo Gabriel surgiu, né? Ao profeta, ao homem de Deus, né? O sacerdote, Zacarias. E foi dado as boas novas para ele, que a mulher dele, Isabel, teria um filho. Só que ele falou de uma forma duvidosa, duvidou devido à idade, devido às circunstâncias, já ele velho, ela já avançada na idade, né? Então, por causa daquela dúvida, ele ficou mudo. E tem momentos na nossa vida que a gente está orando, pedindo algo a Deus, a gente está apresentando e sempre tem no meio dos nossos aquele que duvida, aquele que diz, não, isso não foi Deus, será? E Deus, ele está mostrando que ele é o Deus do sobrenatural, do extraordinário. Se a gente for mergulhar nas Escrituras Sagradas, a gente vai ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, quantos milagres e maravilhas, prodígios Deus tem feito e faz. Não tem limite para esse Deus, independente da área que seja. Ramantorebachai, cantarabachuri, cantarai. Porque lá em Hebreus, né, capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não estou vendo aquela porta aberta, mas eu estou esperando em Deus. Eu não estou vendo aquela cura, mas eu estou esperando em Deus. Eu não estou vendo a restauração desse casamento, mas eu estou esperando em Deus. Eu não estou vendo a libertação desse filho, desse esposo, dessa esposa, mas eu estou com meus olhos fitados em Deus, olhando para Deus. E quando Deus fizer, não duvide, creia, já vai cantando, adorando, faz o teu culto de ação de graça, confiando no Senhor. Porque muitas vezes a gente está cercado de pessoas, seja dos nossos, ou até mesmo pessoas próximas, sempre tem aquele que duvida. Sempre tem aquele que não acredita, que é uma fezinha fraca. Mas se você é um servo, uma serva de Deus que está orando, que já viveu muitas coisas com o Senhor, e independente se tu não viveu, se tu crê, tu vai viver o extraordinário de Deus. E a gente também vê aqui, em Mateus 14, e versículo 13, que vai falar da multiplicação dos pães e peixes, né? Os discípulos de Jesus, eles ficaram, tipo, né, assustados com tanta gente. E eles falaram, sugeriram para Jesus, despede esse porco para ir comer. Aí nas aldeias por aí, comprar alguma coisa para comer. E Jesus vai e fala, não é necessário que vão, dar-lhe voz de comer. Então ele lhe disse, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traz-me aqui. E Jesus, ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos.
ele multiplicou, né? Ele fez algo extraordinário. Aí imagina quem é que vai estar gastando tempo para saber como foi que Deus fez. Meu amigo, não importa como é que ele fez, só glorifique porque ele fez e acabou-se, independente da situação. Um dia eu estava com uma conta para me pagar e chegou o dia de eu pagar aquela conta. E eu orando, já estava orando, ó. Digo, Jesus está chegando e eu não tenho de onde tirar, e orando, e orando, e orando, apresentando aquela situação ao Senhor, para que Deus abrisse nem que fosse uma porta para mim, para trabalhar, um escape, alguma coisa. E de repente, chegou o dia de pagar o boleto, eu procurei minha filha, e eu disse, filha, isso está acontecendo, infelizmente chegou o dia e o boleto atrasou e eu não tenho o dinheiro, não tem como tu pagar para mim, depois eu te reponho o dinheiro. E ela foi lá e, mãe, a senhora não está devendo nada. Aí eu disse, como assim? Eu não paguei nada. Esse é o nosso Deus, é coisa simples, mas ele ouve oração, sim. Ele ouve oração. E se tu crê, tu vê a glória de Deus, independente do que seja. E ela começou e digo, homem, foi Deus que pagou para mim, então tá resolvido. Se não tá aí, amém. Foi Deus que pagou esse negócio para mim, então acabou-se. Morreu o assunto. Ainda quiseram especular. Não, Deus pagou para mim, isso é o que importa. Se não tá, é porque foi pago esse boleto. Então acabou-se. E me acredite que foi algo muito de Deus, muito surreal, porque na hora que ela falou aquilo para mim, o Espírito Santo ministrava no meu coração. Tu não estava pedindo para me resolver esse problema? Para me entrar com uma solução? Porque quem trabalha para o Senhor, Ele não nos despede de mãos vazias. Ele é um Deus zeloso. E Ele sabe da minha e da tua limitação. Se é uma enfermidade, se é um problema no casamento ou com um filho, não sei qual é a área que tu estás precisando, mas Jesus, ele fala comigo e com você. Creia tão somente e não duvide, que tu verás a minha glória, o meu agir. Já vivi extraordinários de Deus, já vivi sobrenaturais de Deus, de eu saber que no meu cartão não tinha dinheiro para me comprar comida. E eu passar uma madrugada de joelho orando e chorando. Na época, meus filhos eram pequenos. E na madrugada, aquela voz bradava no meu coração e dizia, faz uma lista do que tu está precisando. E eu notava só que eu estava precisando de muita urgência. Naquele papel, colocava dentro da Bíblia. Quando era de manhã cedo, o Espírito Santo me ministrava no meu coração. Pega o cartão, o papel que tu escreveu e vai no mercado. Eu pegava aquele papel. A minha filha mais nova, no tempo, ela estava com uns 9, 10 anos. Hoje em dia já está com 19, né? E eu ia com ela. E na hora ela queria comer uma bolacha. E ela pedia para mim. Só que não estava na lista. Eu dizia, ó, eu só pedi isso daqui. Mas se tu quiser tentar. Então, quando eu botava aquelas coisas, tudo que foi notado num papel, dentro da cestinha, levava no caixa, sabendo que não tinha dinheiro ali, é Deus que faz. E eu, pelo olho da fé, eu inseri o cartão, digitava a senha. E eu achava interessante porque só dava para passar aquela quantidade que eu tinha anotado no papel. A bolacha da menina nunca entrava na lista. Até o dia que eu comecei a anotar a bolachinha dela. Mas o que era anotado na lista era o que... Isso me aconteceu muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes Deus fez isso e Ele faz, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não duvide do que o Senhor faz. O profeta profetizou e ele estava falando algo que Deus ministrou a ele, para ele entregar para aquele povo que estava passando um momento de escassez, um momento difícil. Mas teve alguém incrédulo que questionou e duvidou. Aí eu acho lindo que Deus toma o homem de Deus e diz,
que ele vai ver acontecer, mas ele não vai ter o acesso. Nem todo mundo vai ter o acesso que Deus tem preparado para você. Aqueles que duvidam vão ver, mas não vão ter acesso. Não vão ter acesso porque duvidaram. Mas você creia, acredite que Deus tem o melhor para mim e para você. Eu quero deixar essa palavra para nossa meditação. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta, né? E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.